Que bom ter você aqui no Matilde Mística e hoje é o vídeo para falar sobre energia e tudo o que isso compõe, né? Vibrações, energias e qual é a minha visão disso também. Eu já vou te pedir para você se inscrever, caso não seja inscrito, curtir, comentar aqui, porque a ideia desse vídeo, quando eu trago temas e o que eu acho deles, qual é a minha visão deles, o meu conhecimento também de algumas coisas, é a gente trocar uma ideia aqui também. Eu sei que o canal ainda está começando e são poucas as pessoas que vêm, mas se você assistir, se te interessa esse tema, lembra de curtir e comentar aqui para a gente e trocando ideia até eu ter novas ideias e trazer novos assuntos aqui, tá bom? Essa questão da energia para mim sempre foi bem interessante, né? E eu creio que para muita gente que está tendo a gente fala despertar da consciência, né? Mas às vezes é uma coisa um pouco mais sutil para você, né? Às vezes, energia, eu acredito que tem algo, né? Que tem algo além do que a gente consegue enxergar. Então, a energia é igual a energia elétrica, né, gente? Claro que ela é visível em algum ponto, mas a gente vê o resultado dela acendendo a lâmpada aqui, vê a energia chegando para fazer tudo funcionar, mas não vê o que, que é realmente a energia, a condução dessa energia. Ela ainda é física aqui, né? Tem os fios que trazem. Mas existe hoje o Wi-Fi, por exemplo. Né? Eu gosto sempre de dizer, às vezes você não acredita nas coisas, como é que o Wi-Fi funciona. É uma coisa que você não vê como é que está sendo transmitido o dado ali e tantas informações pelo ar, né? Assim, porque se a gente tivesse capacidade, o nosso olho tivesse capacidade de enxergar algumas coisas além, e algumas coisas que eu falo são questões físicas mesmo, porque aí vem a questão da vibração, das partículas, das ondas, enfim, das frequências, né? Então, a energia envolve tudo isso. E aqui eu vou falar, claro, da minha visão, não sou nenhuma especialista, né? Nisso e nem em física quântica. Mas a energia, para mim, inicialmente, de forma menos científica nem nada, para mim, a energia tem a ver com o todo, assim, tudo é energia, né? E aí, se você for estudar, mas tem as leis herméticas, por exemplo, que trazem a questão da vibração, né? Que seria essa energia, de que tudo vibra, tudo está em movimento, tudo tem, tem um porquê. Não tem nada no mundo que seja, nada no nosso mundo, né? Nem no físico e nem em outros, que seja totalmente estático, sem vida e sem o porquê, assim, sem ter um porquê. Né? E a principal observação que a gente pode fazer é na própria natureza. É sempre legal a gente observar a natureza, porque não foi o homem que criou, né? Assim, não foi a nossa tecnologia que criou a natureza. Ela já estava aqui e a gente que veio é, viver a partir disso como seres da natureza também, né? E integração, essa é a ideia, creio eu, da nossa existência. Essa integração com a natureza, assim como o povo ancestral nosso vivia, né? Em integração com a natureza, sabendo ter equilíbrio e respeitando, né, outros elementos da natureza. E hoje tudo isso virou místico, né? E até eu trago aqui Matilde mística, porque hoje em dia toda essa visão ela é mística, mas ela é natural, na verdade, né? Então, quando a gente fala, meu Deus, já vou emaranhando em outros assuntos, né? Mas vou falar, posso trazer em outros vídeos, né? Outros, mas falar de bruxaria, por exemplo, magia, a radiônica, a radiestesia, tudo isso que a gente não vê, né, e acha místico, esotérico, o próprio tarô, como é que essas coisas, como é que essa informação, né, chega? Como é que o passarinho sabe que ele tem que construir o ninho? Não tem umas questões assim sobre a vida? Então, claro que aí vai para a questão de crenças e fé, né, e doutrinas e tal. Então, não quero ir para esse lado, não é isso que, com que eu me expresso, assim, né? De qualquer forma, são crenças, né? De alguma forma são crenças, mas não ligadas a doutrinas e religiões, né? Aqui, pelo menos no meu jeito de ver as coisas. É maior que isso, tá?
porque as doutrinas e religiões são interpretações nossas, né? Nossas mentais aqui da espiritualidade. E, e justamente nunca me encaixei em nenhuma religião, porque nenhuma delas para mim traz é, toda a verdade e elas querem empurrar como se fosse toda a verdade. Então tá, isso é para outro vídeo. É para outro vídeo sobre religião, né? Então, sobre energia, eu quero falar um pouco sobre a minha visão disso, da frequência também, que eu tava querendo gravar o vídeo e eu tava buscando um assunto. O que será que eu posso trazer, né, para o vídeo, algo interessante. E aí eu tava fazendo as vídeos sobre das leituras de tarô aqui, e aí eu pedi, né, olha, me tragam aí um assunto interessante para trazer que vai ajudar as pessoas e tal. E aí eu fiz a última leitura agora e veio bem justamente essa questão da frequência vibracional, que tem a ver com a tal da energia, né? Que energia é um modo de falar mais simples, vamos dizer, né? Ninguém falar, dificilmente alguém fala, estou sentindo a frequência vibracional, né? Estou sentindo energia, estou, né, com essa energia. Então, a frequência, ela já foi estudada em muitas coisas, ela veio da ciência, né? Esse termo da frequência, ele é científico, porque ele vem a partir do estudo das ondas e da medição dessas ondas, né, de frequência. E as ondas, em certos aspectos, só podem ser medidas se elas têm alguma materialidade, e daí a ciência teve que evoluir a ponto de entender onde é que estava essa materialidade, né? Daí a gente vai falar das partículas e da questão quântica aí. Mas eu também não quero entrar nesse assunto científico, né? Eu não sou cientista. Mas sim, existe, e é legal ter um conhecimento básico e bem, como eu estou trazendo aqui, porque fica mais fácil de visualizar, entende? Você vê ali que essa onda, assim como a onda, a frequência do Wi-Fi, assim como o rádio, que foi uma das primeiras, né? São ondas, tanto que tinha FM, AM, e são ondas de frequência que você conseguia mudar ali e receber uma informação ou outra. Senão ia ficar todas as informações de todas as rádios no mesmo canal, vamos dizer assim, né? Então, os canais, assim como a TV e tudo, já mostram essa, onde você pode escolher em que frequência a informação chega, né? Fica bem fácil de entender, assim. E é assim com tudo no universo. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo que nós também trazemos para o nosso corpo físico, né? Tudo que impacta o corpo físico, né? Vem também por vibrações e sai da gente por vibrações. E tudo isso, na verdade, se a gente desse um super zoom em qualquer parte do corpo, em qualquer parte de um móvel, de uma pedra, em qualquer ser que a gente considere vivo ou não, né? E aí a consideração nossa, de qualquer maneira ele terá a mesma essência em si material, né? Terá a mesma partícula inicial, partículas, né? Aí prótons, elétrons, lá nunca fui muito boa nisso, mas visualize aí as partículas interagindo e um espaço enorme entre elas, né? Se a gente der um super zoom em tudo, acontece assim. E esse espaço entre elas também é energia, né? E aí já tem hoje teoria das cordas e tal, que vai dizer para onde essa energia é direcionada, né? Para como essas partículas elas se direcionam, se canalizam no universo para formar tudo, né? Basicamente. E aí tem uma inteligência maior que isso para dizer para onde tudo vai para formar, né? Formar a forma material. E aí, tendo mais consciência sobre isso, a gente consegue ver que a gente só não consegue enxergar muitas coisas nesse campo energético, a gente fala, é claro que algumas pessoas veem, né, mas são poucas, é porque o nosso corpo físico não foi feito para ver. Então tem um porquê também, né? Algumas pessoas conseguem, outros conseguem desenvolver, tá? Como se todos nós tivéssemos ali instalado, né, no nosso cérebro um chipzinho, uma capacidade de é, controlar a frequência que a nossa visão tem. Então, você enxerga ou não essa energia circulando, né? É como se a gente tivesse um controle ali que agora eu quero enxergar, não quero enxergar isso, não quero enxergar aquilo, né? Então, é meio inconsciente ainda, é claro, mas é uma possibilidade de desenvolver.
para conseguir ver frequências maiores e assim enxergar o campo espiritual, que a gente fala, né? Então é super interessante ver que é a partir do nosso cérebro, a glândula pineal, né? Sabe, já viu? O terceiro olho. Aí vem essas sensações extrafísicas que falam, né? É, enfim, tem vários termos, várias questões, mas a ideia é você entender que existe isso. Se você já acredita que existe, é tentar visualizar um pouco de uma forma um pouco diferente, né? De que tudo é energia, até a pedra. Aí a gente vai para os cristais, por exemplo, né? Que eu posso também. Olha, eu estou arranjando vários temas de vídeo aqui. Me até comenta aqui o que que você, o que te interessa mais saber desse mundo místico, espiritual e tudo mais, tá? Que aí eu posso gravar os vídeos nas próximas semanas. Cristais, por que que eles fazem diferença? Por que que a energia, né? Para que a gente fala que a energia do cristal ajuda ali alguns para determinada coisa, para outra. E porque eles não são uma pedra parada que a gente considera como não vivo, né? Ah, é uma pedra. Porque ali também tem, e aí vai para o campo místico, se você vai sem essa consciência, vai, ah, tem seres e tal. Mas ali também tem energia, né? Então, essa energia, essas partículas vibrando ali a todo momento e direcionando energia, elas se conectam com outras energias que a gente não vê, entendeu? E aí vem os devas e tudo mais, da natureza e as outras coisas que a gente não vê e que se conectam com esses elementos, mas tudo, absolutamente tudo, está vibrando e tem energia e tem essa troca energética. Então, aí a gente entra no uso da energia, né? Em como que a gente então usa, porque eu estou a todo momento emanando e todo momento absorvendo. Se eu não tiver consciência sobre isso, eu não consigo controlar, né? É incontrolável. E aí as tuas emoções, as tuas frequências que você emana são emocionais, tá? Por isso que a gente tem o cérebro mental, que também tem eletricidade dentro do cérebro, né? O coração também, por isso que a gente consegue medir. Então, esses dois pontos principais, né, são os que conseguem coordenar o fluxo disso, né? E no corpo a gente tem os centros energéticos, que eu também posso fazer outro vídeo sobre os chakras, que aí a gente chama de chakras, né? Os pontos principais, mas todo o nosso corpo tem essa energia, mas tem onde essa energia recebe, emana e tudo mais, né? E essa energia, se a gente tiver consciência dela e trazer para esse trabalho, né? De a gente conseguir controlar melhor, você consegue, né, além de ser uma pessoa melhor, viver de uma forma melhor, você mesmo, com as outras pessoas ao teu redor, né? A gente consegue mudar o mundo realmente, mas aí, claro, é um trabalho coletivo, né? Aos poucos as pessoas estarem mais conscientes disso. E eu creio que é essa a ideia dessa nova jornada aí, principalmente agora que Netuno entrou em Áries, vai ficar mais um tempão aí, de as pessoas pararem de só ver como uma coisa muito mística, muito ilusória, ver o Netuno fala de ilusão, né? Mas ver como aquilo pode ser aplicado mesmo na vida. Então, essa questão de tomar consciência sobre a vibração, a energia, é para isso, tá? Uma das coisas que trabalha muito, muito bem isso é a meditação, né? Porque é onde você consegue sair da tua mente analítica e consciente para entrar no teu inconsciente, que é onde você tem acesso a esse controle energético. Então você precisa. Por quê? Porque o cérebro está naquelas ondas trabalhando ali no campo do que a gente tem que fazer, né? Das atividades que a gente vai fazer, tudo certo. Mas ele tem capacidade também de entrar num outro ritmo que acessa outras frequências, assim como o rádio. Então você liga lá na estação do vamos trabalhar, vamos correr, vamos fazer. Opa, tremeu aqui. Vamos fazer acontecer. Mas você muda também ali a estação para a frequência vamos ver além, vamos ver mais fundo isso, né? Então você muda a chavinha ali, o canal, para ter acesso a novas informações, né?
E quando você cria conexão espiritual, você tem também essa troca, não fica só em você, né? Claro, você tem essa troca e abre o canal para receber também informações. Então, isso é muito. Nossa, para mim eu acho super interessante, mas super. Nossa, como é que pode, né, gente? E daí, claro, dependendo, cada um vai. Ah, é o Espírito Santo, é a essência, os arcturianos, qualquer coisa que você acredite, é através disso, desse canal de abertura energética que você tem, que você recebe intuição, claro, que aí age até de uma forma até mais no dia a dia. Por quê? Porque você vai desenvolvendo essa capacidade de acessar esse canal onde você recebe informações com mais facilidade. E é incrível, né? E aí, se você não está consciente disso, você fica só lá no mesmo canal, só na Globo, só no SBT, no teu cérebro, né? Só ali. E aí, se você acessa outros canais que estão ali, que não são tão conhecidos, às vezes você consegue acessar novas informações. Olha só, né? E rádio e TV já são antigos, né? Nem é tão novo assim, mas trazer para essa percepção de como que o nosso sistema também funciona assim, né? E é diretamente ligado a esse canal que aí recebe, processa e sente no coração e também emana, tá? Vou colocar aqui na tela então, deixa eu ver aqui, a escala de Hawkins, que foi também um psicólogo, começou a estudar essa questão das frequências e a medição disso. Então, como está ligado diretamente a essa consciência? Não querendo assim que uma pessoa é mais elevada, mas como tem muito essa visão que eu falei, que tem que ser quebrada até, né? De que a pessoa iluminada, elevada, é melhor que os outros, né? Não tem isso. Eu acho que é uma questão muito individual de crescimento e que tem que ser levada ao coletivo, né? Porque não é para ser o especial, é para ser assim, todo mundo pode chegar lá, né? Então, essa evolução dessa escala aqui, a maioria, se a gente for analisar, a maioria da população, a maioria de tudo, né, vive nas baixas ali, né? Então, vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo. E eu falando de mim também, tá? Não tô me excluindo disso, não. Apego, raiva, orgulho. Aí começa a ficar neutralidade, ó. Quando vai pra coragem, aí neutro, que a pessoa tá ali, né? Aí boa vontade, aceitação, aí já vai aumentando ainda mais para razão, amor, alegria, paz, até conseguir aumentar para as frequências maiores. E essas frequências que eu coloquei aqui são acessadas por nós. É só a gente não tem consciência de que é uma frequência, né? Que é uma onda ali de energia sendo afetando diretamente nosso cérebro, nosso coração e que também nós mesmos temos como mudar. Não depende de fatores externos, né? Nós temos capacidade de acessar ou não essas energias, porque na verdade ela está em tudo ao mesmo tempo. Todas essas frequências estão aí, todas ao mesmo tempo, e é como se você escolhesse qual que você quer acessar. Claro que tô simplificando, né? Eu sei da dificuldade que é, mas é um trabalho de ter consciência sobre e vivendo, observando isso, né, na sua vida e trazendo para a prática. Então, quando a gente fala que, olha, é a escolha, a sua escolha, né, dessa frequência, é como você reage às coisas, é real. E você tem que ir trabalhando isso. Porque inicialmente é difícil, né? Não, mas está me pedindo para não ficar triste, para não ficar magoado, para não ficar ressentido, como, né? Mas é um trabalho interno teu, porque só responde, só te afeta, né? Claro, em maior aspecto você vai emanar isso também, daí acaba prejudicando até outras pessoas. Mas se você está vivendo a tristeza, não momentaneamente, porque isso é uma oscilação de vibração, isso tudo bem. Mas se você fixa muito essa vibração, ela começa a afetar o teu organismo. Por isso que algumas doenças são psicossomáticas, que falam, né? Mas porque já tem predisposições, tem coisinhas lá no teu organismo, no teu DNA, e aí vem essas energias também, vão ligando as chavinhas ali até desencadear uma doença física, né?
E aí que a gente pode falar disso também. Olha quanto tema eu tô achando aqui, né? Sobre quem não estava conseguindo achar. De como que isso se manifesta, né? No campo astral e depois até chegar no campo físico, quando você permite que essa energia vá afetando. Porque é igual um equipamento que funciona com essa energia, tá? Vamos dizer. Não sei se alguém já ligou quando você vai pro 220, você liga no 200, no 110. Aí aquilo não funciona direito, fica lá, meio, sabe, demora para carregar, né, o celular. Então, mesmo sendo bivolt, a gente é bivolt aí, né? A gente funciona em vários. Quem é saudável nessa esfera, principalmente neurológica, funciona em tudo, né? Então você vai ali, liga na tomada 110, que é essa energia baixa, a coisa começa. E aí você começa a ter que sugar energia, você se torna meio que um vampiro aí sem querer, né? Você acaba. E aí as outras pessoas são afetadas por quê? Porque elas começam a ser sugadas ao teu redor. Então, se você está sempre nessa vibração, recorrentemente acontece isso, nessas mais baixas. Se você consegue estar neutro, já melhora. Então, o objetivo para quem está muito na baixa primeiro é ir escalando, né? Não adianta querer sair ali do 50 Hz para 1000, né? Aí meio que dá também um curto-circuito ali, explode, também não pode. Então, vai aos pouquinhos trabalhando para isso. E o que é da mesma forma que eu falei, né, que explode, porque se você ligar um equipamento 110 no 220 também pega fogo, né? Também não funciona, ele estraga. Então, se você não está preparado ainda, se não está coordenado também, por isso que eu acho que tem alguns casos de quando a pessoa acessa assim de forma muito abrupta algumas coisas que ela ainda não tem consciência, não compreende, o seu sistema ainda não está preparado para receber, aí a pessoa meio que vai para o outro lado, fica meio fora da realidade, né? Então também tem que tomar esse cuidado para não estragar o equipamento com essa energia. Mas a ideia é que aos poucos a coletividade, porque a gente é influenciado, porque você assiste TV, você vai ficar nessa vibração baixa ali, né? Porque não tem coisa. Vai do neutro para baixo. Dificilmente tem uma notícia ali de perdão, de amor, de alegria, né? Então essa vibração vem de fora, mas é claro você que controla isso internamente, né? Mas eu acho que na minha visão, né? A energia mais fácil de ser acessada para a gente começar a elevar é a alegria. Porque o amor é algo bem profundo, assim, né? Então é um pouco mais difícil, principalmente com as outras pessoas. Ama ali as pessoas, claro, que você ama, mas amar o próximo, como Jesus fala, é complicado, né? É mais difícil. Paz também, né? Paz, felicidade, assim, uma transcendência disso também tá difícil. Mas a alegria eu acho que é o mais fácil de acessar. Então, eles falam, se você tá lá sentindo mal, tá focado no negativo, tá focado no problema, tá focado, aí o que você faz que te traz alegria, né? Ah, eu gosto de dançar, gosto de ouvir uma música, ponho música, é claro que também é frequência, música também é frequência, inclusive, né? Cheiros também tem frequência, né? Eles alteram a frequência que vem. Então, por isso que todas as aromaterapia, né, musicoterapia, tudo hoje é terapia porque realmente fazem diferença, né? Arte terapia. Então, tudo que você faz que te traz alegria, que mexe com essa energia, que a gente vai falar, por exemplo, na numerologia do número 3, né, do número 5, que te trazem para fora do que você está ali amargurando, ela vai aumentando a tua vibração. Claro, você não vai chegar na alegria lá em cima, né? Mas ela vai te tirando daquela situação. Por isso que nos hospitais, em coisas assim, seria super legal que mais hospitais fizessem outras terapias alternativas que mexessem com a música, né? Com a arte. Porque a energia da arte, da criatividade, ela é a mesma energia da geração e de você criar, né? Você criar é a energia principal assim das coisas, né? Ou que pode mudar algo é você criar a partir daquela energia. Então, a cura e tudo isso vem a partir do uso da energia da criatividade também, né? A essência, tá? Não da criatividade em si. Estou falando da energia essencial dela. E então tem
tem tantas possibilidades do uso da energia, mas ainda, né, tem uma visão crítica sobre esse lado místico, né, uma visão mística. E por mim, até no futuro, eu gostaria que as pessoas nem achassem mais tão místico, fosse uma coisa normal, né? Fosse uma coisa do dia a dia. E para finalizar aqui, eu quero finalizar aqui a conversa, né? Porque se fosse falar, eu ia ficar falando. Se a gente fosse sentar e conversar sobre isso, eu ficaria falando 3 horas. Mas não quero me estender mais aqui. Vou indicar esse livro aqui que eu tô lendo ainda, mais assim, já sei que vale a pena. Muita gente já indicou também. É Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. Aqui dentro tem essas partes que eu expliquei, mais explicado, tá? A parte da frequência, das partículas, dos chakras, tem meditação para você fazer. Eu tô achando incrível, assim. Por mais que eu já tenha algum conhecimento sobre, mas ali você vai sempre vendo de formas diferentes, né? E vai entrando essas informações em você. Gente, livro é uma forma ótima de você receber esses downloads, essas informações, porque não é só o ler, né? É a mesma coisa, você está abrindo o canal ali para ler e a partir daquilo receber mais informações também. E aí vem esses insights que a gente chama, né? Essas ideias. Então, eu deixo essa recomendação para vocês. E quem tiver interesse também em manter o bem-estar aí energético no dia a dia, eu também tenho um grupo, que é o Círculo Místico, onde eu mando um guia semanal, né, no WhatsApp, para você saber todos os dias qual é a energia, baseada na numerologia, na astrologia. Então aí você já sabe, hoje a energia do dia tá, hoje a questão astrológica tá meio complicado, não, hoje é um dia bom para isso, para você planejar essa semana, viver com mais consciência dentro disso. E também eu mando meditações guiadas, inclusive tenho que gravar algumas para colocar aqui também para recomendar. Falo sobre os chakras, sobre cristais, faço limpeza energética coletiva e leitura de tarô coletiva todos os meses e ainda sorteio alguém para um atendimento individual. Então, se você também tem interesse aí nesse mundo místico, energético e quer ter esse bem-estar, quer trazer para a consciência no teu dia a dia, eu convido você para fazer parte desse grupo. Vou deixar o link ali na descrição, R$ 35 por mês, hoje, né? Pode ser que mude aí. Então, quem está vendo hoje aí, que aproveita essa oportunidade também de entrar por esse valor, tá bom? Então, gratidão imensa por você ter acompanhado esse vídeo. Não esquece de se inscrever, não esquece, hein, de curtir e comenta aqui embaixo, me dá também ideias do que desse que eu falei, talvez, né? O que você gostaria de ver no próximo vídeo, se é sobre cristais, sobre chakras, meditação, tem tanta coisa, né? Ou outro que eu nem falei, de repente, tá bom? Tá? A gente se vê então nos próximos vídeos. Obrigada.